Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no tópico 10 sobre Sistema Nervoso Central. Essa é a segunda parte desse tópico. Na primeira parte nós vimos a comunicação neuronal, que é basicamente o processo interno e entre as células nervosas, né, onde a sinapse percorre essa célula nervosa. Tá? Agora, na codificação neuronal, nós iremos ver como esses impulsos são codificados de forma a preservar a informação. Vimos que na comunicação neuronal que a intensidade do impulso tem um papel fundamental para disparar ou não o potencial de ação. Tá? Então você tem um limiar, um threshold, que determina se aquele disparo, né, se aquela sinapse deverá prosseguir ou não. Então a intensidade tem um papel fundamental nesse processo. Mas como é que você vai preservar a intensidade no ambiente eletroquímico, onde você tem um processo de degradação do sinal, que pode ser variável, né? Então a codificação existe justamente para isso, né? Para evitar que a informação da intensidade se perca no processo de degradação do sinal ao longo, tanto internamente, né, do neurônio, tá, como também na comunicação entre os neurônios. Então essa intensidade, na verdade, é codificada na forma de pulsos, tá, e através dessa codificação, nós iremos ver essa codificação nessa segunda parte, né, iremos ver como é que ela consegue preservar a informação da intensidade do impulso, que é fundamental, no fundo, dentro do processo sináptico. O objetivo, portanto, da codificação neuronal é dar mais robustez à informação que está sendo transmitida pelo neurônio, né? Robustez e confiabilidade a essa informação. Então, no caso da informação nossa digital, elétrica, né? Nós temos exemplos, por exemplo, como o código Morse, que codifica a informação na largura do pulso, da duração do pulso. Tá? No caso do codificação neuronal, o que está sendo feito, na verdade, é alterar a taxa de disparos. Tá? Não na intensidade do pulso propriamente dito, mas sim da mesma forma que no código Morse, a duração dos pulsos ou intervalo de duração entre esses pulsos. E a combinação gera diversas formas de codificar essa informação. Podemos agrupar a codificação neuronal em três grandes grupos, né, ou três grandes tipos de codificação. A primeira e a mais comum é a codificação frequencial, né? Você tem diversas frequências, que são intervalos, são intervalos entre os pulsos, na verdade, né? Então, que representam diversos tipos de estímulos, né? Intensidades de estímulos. Tá? A codificação vetorial ou populacional é uma combinação dessas codificações frequenciais. Então, você tem é uma combinação de diversos neurônios que geram informação sobre um determinado evento. Tá? Então, o estímulo, na verdade, é um conjunto de sinais de diferentes neurônios. Tá? Vamos ver, então, esses dois tipos. E o terceiro tipo, que é a codificação temporal, que a informação varia, né, de acordo com a duração entre os disparos. Tá? É uma codificação, é uma pequena modificação em relação à codificação frequencial. Tá? No caso, a diferença está realmente no intervalo, né, da duração entre esses disparos. Então veremos os dois primeiros, porque são os são mais importantes e são mais frequentes. Bom, no caso então da codificação frequencial, diferentes frequências ou diferentes intervalos entre os pulsos, né, representam diferentes intensidades do sinal da sinapse. Assim, nos exemplos que nós temos aqui, você tem uma resposta R1, R2 e R3 com diferentes frequências, né? Ou seja, número de impulsos numa determinada unidade de tempo, né? Que representam
diferentes intensidades aqui no S1, S2 e S3, ou seja, uma frequência maior representa um sinal de intensidade maior, tá? Então, dessa forma, mesmo que haja uma atenuação do sinal aqui, por exemplo, no R1, da R2 para R1, em função de uma característica diferente de uma célula, por exemplo, né? Ou então uma comunicação mais extensa, né? Tem um axônio mais extenso, mais comprido, tá? Portanto a atenuação vai ser maior. Independente dessa atenuação, nós teremos uma informação que será preservada, quer dizer, a intensidade será preservada e será possível inclusive recuperar essa intensidade, porque o que vai valer, na verdade, a informação que efetivamente vale é esse intervalo, a frequência de disparos, né, que representa esse sinal que está aqui, tá? Então, isso mostra que a parte de codificação frequencial foi criada justamente para manter a integridade da informação, manter a informação original que gerou a intensidade, né? E que isso tem um efeito dentro do processamento do corpo celular, porque é a soma das intensidades que vai gerar, né, o potencial. Vai ser considerado inclusive, na verdade, o limiar, né, desse disparo, e que vai gerar o potencial de ação. Incorporando agora a codificação frequencial no modelo de comunicação de uma célula nervosa, temos então, para iniciar o processo, os dendritos aqui, que recebem os sinais de diferentes níveis de excitação, né? Dentro do soma, esses níveis são somados, né, ou são considerados diversos níveis de ativação, e ao atingir aqui na zona do trigger, atingir um certo nível, né, dado pelo limiar, ele vai disparar um potencial de ação, né? Esse potencial de ação vai refletir o nível de intensidade dessa somatória que foi feita aqui, tá? Então, quanto maior a intensidade, o potencial de ação vai ser uma ação maior, né? E esse estímulo vai ser propagado ao longo do axônio, tá? Agora, esses diferentes níveis, na verdade, de intensidade é traduzido por diferentes durações aqui no potencial de ação, tá? E o nível, aqui no fundo o trigger, né, que dispara, ele dispara não no nível diferente de intensidade, mas níveis diferentes de duração. A intensidade de cada um deles, né, é a mesma, tá? A amplitude é a mesma, a diferença está no tempo. E ao propagar, né, aqui na codificação, no promotório aqui do axon, tá? Axônio, ele é traduzido em quantidades diferentes de pulsos aqui, tá? Então, uma excitação maior, né, um impulso maior, vai resultar em um número maior de pulsos, né? A densidade de pulsos vai ser maior, e isso na terminação aqui, né, na ponta final do axon, depois que o sinapse propagou ao longo de todo o seu comprimento, vai chegar aqui na terminação, e essa terminação, esses pulsos todos serão traduzidos aqui em maior quantidade ou maior ou menor quantidade de neurotransmissores, tá? Moléculas de neurotransmissores que serão jogados aqui para o próximo neurônio, tá? Então esse é basicamente um processo, né, de comunicação quando você considera a codificação frequencial. Essa codificação frequencial ele permite que você preserve a informação de intensidade, mesmo na presença de atenuadores, tá? Na atenuação química que existe. Então isso é parecido com o sistema de comunicação celular, onde você tem diversas torres de celular aqui, né? Você tem o sinal sendo atenuado, né, pelo meio, e você tem as diversas torres aqui que tem o papel de recuperar
Claro que numa torre celular, na verdade, não é só de recuperar, né? Ele tem o papel de organizar a comunicação local. Mas no caso, o exemplo de você recuperar a informação, você tem essas regenerações desses sinais, né, através da repetição, mas mantendo o intervalo de tempo entre os pulsos, tá? Então, esse é um sinal, é uma codificação conhecida na área de comunicação, na engenharia de comunicação, como PDM, né? A Pulse Density Modulation, tá? Então, é modulação por densidade de pulso. Tá? Com isso, por exemplo, assim, quando você tem umas regiões de alta densidade, aumentando a densidade, você tem uma intensidade maior, refletindo essas diferentes densidades aqui, tá? Então, aqui é um desenho de um filtro passa-baixos, né? Acho que o desenho não está muito bom, mas na verdade isso aqui é um capacitor, né? Um capacitor conectado à terra, tá? Então isso forma um filtro passa-baixos, tá? Então a alta frequência ele é curto-circuitado pelo capacitor e aterrado aqui, tá? Essa é a explicação dessa figura aqui. Então esse sinal que está aqui, né? Quanto maior a frequência, quer dizer, a quantidade de pulsos, ele vai acumulando mais carga elétrica, né, que vai representando essas variações que está aqui na intensidade, né? Então essa é a envoltória, né, resultante dessa codificação PDM. Então quem faz isso, né, essas repetições todas e garante a comunicação do início até o fim, numa célula nervosa, é feito no axônio que está aqui, tá? Então como é que isso funciona? Voltando no processo original aqui, né? Você tem os dendritos, está aqui, que vem essas polarizações, né? Que vem do processo químico dos neurotransmissores, os receptores ativam os sinais, gera uma intensidade, né? Gera várias intensidades, são ondas, né, de tensões, de voltagens, que vão sendo acumuladas, né, que vão chegando e vão sendo processadas pelo corpo, né, pela soma, tá? E aí esse resultado final, né, vem próximo ao promontório aqui axiônico, que é a terminação antes do axônio, né? E isso gera, se atingir um certo limiar, vai gerar um potencial de ação, tá? Esse potencial de ação é traduzido, né, ou é convertido numa modulação por densidade de pulso, tá? Então, e aí esses pulsos são transmitidos através do axônio, tá? E eles são regenerados, né? O axônio então é composto por diversas partes, né, do corpo celular, e são regenerados nesses pontos aqui, nessas interfaces conhecidas como nódulos de Ranvier, tá? O que ele faz? Ele recebe os pulsos estão aqui atenuados, ele recebe os pulsos e regenera, né, a intensidade desses pulsos, tá, a um nível constante, mas ele não vai alterar, né, ele simplesmente repete os pulsos. Então, como é um repetidor, ele vai só repetir os pulsos da mesma forma que ele recebeu. Então esse é um processo de transmissão, não se esqueça que é extremamente rápido, né, 100 metros por segundo, até chegar no terminal axônico, que vai traduzir isso, né, esses terminais em, como vimos, né, abrindo aqueles mecanismos, disparando os neurotransmissores, e que será proporcional à quantidade de pulsos que ele recebe. Bom, chamamos de canais iônicos essa transferência aqui de íons, né, dos neurotransmissores entre o terminal axônio e os dendritos aqui do próximo neurônio, tá? Então, quanto mais canais, né, vai haver uma transmissão maior do sinal aqui para o próximo neurônio, tá? Então, a sinapse, que você não perdeu, na verdade, nenhuma informação, vem em forma de pulsos, mas esses pulsos podem ser
ter diferentes pesos, na verdade, né, no processo de transmissão do impulso de uma célula nervosa para outro, tá, para outra. Se vocês lembrarem aquele modelo, né, que nós vimos, o modelo da parte de processamento, esse equivale, na verdade, a diferente peso, né, do impulso para cada impulso excitatório gerado por não só gerado como na entrada do próximo neurônio, tá? Então tem um peso, as diferenças de peso equivale, na verdade, essas diferenças que existem nos canais iônicos, né, da sinapse, tá? Então, mesmo que você tenha muitos canais, muitas saídas aqui, a quantidade de recepção na recepção tiver menos, né, isso vai representar menos sinais aqui, menos intensidade aqui no sinal de entrada desse neurônio, tá? Então cada dendritos tem diferentes sensibilidades, né, diferentes canais para as saídas, né, diferentes saídas também de outros neurônios. Então isso é parte também do processamento, né, que envolve o neurônio, tá? Então uma outra característica é o pescoço aqui, né? Esse aperto aqui faz com que frequências elevadas, alterações muito rápidas ou dinâmicas sejam filtradas através desse pescoço aqui, tá? Dá um sinal aqui mais uniforme, né, para a entrada, né, da excitação dentro da célula nervosa, tá? Então existem diversos mecanismos aqui envolvidos nessa codificação. Claro que quanto maior a intensidade, realmente o número de pulsos vai liberar muito mais neurotransmissores, né, que vai refletir uma certa característica de intensidade que vai sendo transmitida de um neurônio para o outro. Com isso concluímos a parte de comunicação e codificação neuronal, né? Nós vimos então como é que funcionam os principais mecanismos envolvidos na comunicação e o papel da codificação no sentido de preservar e recuperar informação dentro do próprio neurônio para garantir essa transmissão da informação. Agora vamos ver também a parte de codificação vetorial ou populacional, mas antes disso vamos observar sob o ponto de vista da teoria da informação, quanta informação, tá, esse processo, essa codificação, essa comunicação e codificação neuronal consegue transmitir sob o ponto de vista da teoria de conformação do Shannon. Dados então essas probabilidades, tá? Bom, vimos então que o neurônio responde a diversos estímulos simultaneamente. Então você tem um conjunto de estímulos de entrada, né? Então probabilidade EI, né? Ou seja, é a probabilidade de ocorrência de cada um dos estímulos para o neurônio. A probabilidade RJ é a probabilidade de termos determinadas respostas no neurônio, né? Então o neurônio vai responder de diversas intensidades, né, para um conjunto de determinados estímulos. Então você tem uma combinação de entradas e de saída, que seria o R, né, resposta para o neurônio, tá? E aí o P RJEI, na verdade, é a probabilidade condicional de termos uma determinada resposta RJ quando é uma probabilidade condicional quando temos um determinado conjunto de estímulos, tá? Então essa é uma combinação importante, porque você tem umas entradas combinadas com as respostas. Dadas essas condições, vamos calcular primeiro o que vem a ser a probabilidade de RJ do neurônio, sem considerar ainda as entradas. Bom, calculando então pela equação do Shannon, né, que já vimos então, lembrando então, você tem uma célula nervosa que tem diversas respostas, né, diversas intensidades codificadas em diferentes frequências, tá? Então nós temos aqui uma probabilidade de ocorrências diferentes para cada uma dessas saídas, tá? Então quanto maior a imprevisibilidade, ou seja, quanto mais uniforme a probabilidade de ocorrência desses sinais de saída, nós temos uma quantidade maior, né, de informação.
Dando exemplo para dois casos, né? No primeiro caso, onde você tem sempre uma mesma resposta, tá? Da célula do neurônio, né? Da célula nervosa, nós temos que o grau de imprevisibilidade, né, é zero, ou seja, a quantidade de informação seria zero. E no caso que você tem dois tipos, né, e onde a probabilidade é a mesma, né? Desculpe, não necessariamente é a mesma, né? A fórmula seria essa aqui para dois tipos de respostas, aplicando essa para duas diferentes valores, né, de R1 e R2, a maior probabilidade, quer dizer, a maior quantidade de informação acontece quando as duas probabilidades de ocorrência são iguais, né? É meio para cada lado. Esse é o mesmo exemplo do caso da moeda, né? De cara ou coroa. Quanto mais equiprovável é a ocorrência entre eles, maior é a probabilidade, maior quantidade de informação. Então, voltando ao mesmo exemplo da moeda, né? De cara ou coroa, se você tem duas respostas possíveis e a distribuição em frequência, né, da ocorrência de cada um deles um é 0,6 e outro é 0,4, nós teremos uma quantidade de informação em 0,97 bits, de acordo com a teoria do Shannon. Agora, no caso do neurônio, né, a sua resposta depende dos seus estímulos, diferentes estímulos. Tá? Então, é uma probabilidade condicional. Então, como é que você determina qual é a quantidade de informação nessas condições, onde você tem diversos estímulos, né? E dado uma resposta, um universo de respostas a um conjunto de estímulos. Tá? Isso é calculado da seguinte forma, né? Que a informação, né, de imprevisibilidade, quer dizer, informação, ou seja, imprevisibilidade, é resultado dessa operação, né? Você tem um estímulo inicial, você tem a imprevisibilidade inicial, que é o SI, tá? Que é o SI que está aqui, tá? E você tem que subtrair do universo, né, a imprevisibilidade SE, tá? Decorrente do fato de ter acontecido esses eventos, esses estímulos aqui. Tá? Então, a resposta, na verdade, sob o ponto de vista da equação, seria alguma coisa desse tipo aqui. Tá? A quantidade de informação da resposta de um neurônio será dada pelo HDR, quer dizer, aquele que nós calculamos, né, a entropia da saída, né, menos, né, a entropia condicional decorrente do estímulo que está aqui, tá? Ou seja, dado o estímulo, qual a probabilidade de acontecer o R, um determinado R, tá? Então a ideia é calcular a entropia condicional média, dado diversas excitações, determinar qual seria essa entropia condicional média e realizar essa operação aqui, né? Subtrair essa entropia, tá? No fundo é o seguinte, significa que dado todo o universo de respostas, essa incerteza vai ser diminuída se você souber quais foram as entropias, quais foram as excitações anteriores já acumuladas dentro daquela célula, dentro daquele neurônio. Tá? Portanto, a quantidade de informação da entropia, né, dado uma situação de entrada já conhecida, é dada por essa equação, né, a entropia a priori, né, que a priori das respostas, tá, de todas as respostas, menos a entropia condicional média das respostas, conhecendo-se os estímulos. Tá? Então, dados os estímulos, né, conhecendo-se os estímulos, qual seria, né, a entropia condicional média, tá, de todas as respostas. E aí nós temos, portanto, a quantidade final da informação dado pelo neurônio. Tá? Então, em termos qualitativos, significa o seguinte, né, você tem um neurônio que tem as suas diversas entradas, né, diversos estímulos,
tá? Ele vai trabalhar esses estímulos, tá? E vai converter esses estímulos em intensidades internamente, vai atingir um certo limiar de potencial de ação e vai gerar uma saída ou diversas saídas possíveis, né? Dependendo do estímulo, vai gerar pulsos, né? Que vai responder, que vai equivaler a diversas intensidades do potencial de ação, ou seja, diversas quantidades de pulsos, né? Tá? Representando diversas intensidades. Tá? Então, todo esse processo significa o seguinte, que o que o neurônio vai contribuir é justamente a parte tirando-se a excitação, né? No fundo, é a característica do neurônio, quer dizer, como é que ele vai responder a esses estímulos, é a contribuição do neurônio para a quantidade de informação que ele possui. Então, esse é o significado dessa equação. Então, esquematicamente vira uma equação desse tipo aqui, tá? Então, a contribuição do neurônio, daquele neurônio em particular, vai depender realmente dessas características principais da resposta, que está aqui, e os estímulos, né? Considerando conhecidos aqui, dado um determinado universo de estímulos, tá? Então, qual é a contribuição, né, do neurônio? É o universo de respostas dele menos, né, a probabilidade condicional dado pelo conhecimento do próprio estímulo, né? Ele é uma entrada de diversas entradas, tá? E vai responder de uma forma particular, quer dizer, de uma forma a contribuir de alguma forma, né, diferentes respostas, né? Diferentes respostas a diversas combinações de excitação de entrada que está aqui, tá? Então, esse é o significado, né, e essa é a fórmula de cálculo, né, dessa contribuição do neurônio, né, em termos de quantidade de informação. Bom, antes de avançarmos para a codificação vetorial, vamos ver algumas aplicações que foram desenvolvidas só com conhecimento da comunicação neuronal, comunicação e codificação neuronal, tá? Sabendo-se que a comunicação neuronal é essencialmente uma transmissão de impulsos elétricos, né, eletroquímicos e codificados, né, em frequência, é possível você capturar esses impulsos elétricos, né, através de sensores de campo elétrico, né, normal. Tá? Então esse é um exemplo de captura que é realizada já há várias décadas, né, é um conhecimento já acumulado de décadas, através de sensores de campo elétrico. Né, então é conhecido como eletroencefalograma, né, e mede essas variações de voltagens, né, decorrentes dessas correntes que passam, né, no cérebro, né, entre os neurônios. Tá? Então você tem como mapear esses sinais. Muitos desses sinais de comportamento desses sinais são conhecidos, né? Tá? Inclusive a frequência, intensidade e assim por diante. Tá? E a partir dessa capacidade de você capturar essas intensidades, né, foram desenvolvidas várias aplicações interessantes. Um deles é esse aparelho, né, Neurosky, né, que essencialmente ele captura as ondas cerebrais, as ondas eletromagnéticas cerebrais e aciona, né, ou controla alguns dispositivos através desse biofeedback que a gente chama. Né? No fundo, o próprio cérebro se adapta, né, no sentido de gerar os sinais necessários para acionar ou desacionar. Tá? Mas o controle ainda é bem limitado, porque a capacidade nossa ainda, né, de acionar determinadas regiões do cérebro ou de gerar o sinal adequado exige um treinamento que é através do biofeedback, tá? Mas ainda assim é bem limitado, é bem rudimentar. Tá? Outras aplicações, esse é um experimento relativamente antigo, né? Tá? Mas o objetivo é poder diferenciar alguns estados
no caso foi 3 estados, né, parada, esquerda e direita, é um experimento, né, do interface cérebro-computador. Se joga, né, um pinball, que é aquele jogo antigo, né, de videogame, tá? A mão com certeza é muito melhor, né, mas já dá para brincar, mas é a mão porque realmente você tem uma conexão direta do cérebro com as mãos e você tem esse treinamento, né, ao longo de toda a vida, tá? E se você consegue mexer, né, movimentar, fazer essas movimentações em 2D, no caso do pinball ainda é uma dimensão apenas, né? Mas com 2 ou 3 estados, não, na verdade com 3 ou 4 estados você consegue fazer já movimentação em 2D, tá? Que permite você ter acesso a um teclado, por exemplo, né? Apontar o teclado, que permite essa digitação de letras, né, na tela através do estado mental, né, através da captura dos sinais do cérebro. Uma outra aplicação, agora um pouquinho mais sofisticada, é que já está codificando, né, decodificando as frequências, tá? Então, no caso desse exoesqueleto, o objetivo é captar os sensores, agora não do cérebro, né, mas lembra dos impulsos que vão para os músculos. Então a ideia é capturar esses sinais que vão para os músculos, né, através dos terminais axiônicos, e decodificar os sinais em frequência para no fundo é capturar, né, tudo para cada músculo, que tipo de sinal vai, e com isso reproduzir esses mesmos sinais, usar esses mesmos sinais para acionar esses músculos artificiais, né, externos, um exoesqueleto, tá? Então não só no pé, como na perna, né, como também na coluna e nos braços. Esse conjunto permite que você tenha maximize, né, na verdade multiplique a força, né, de uma pessoa normal, tá? Então é um processo onde você decodifica a própria informação que o cérebro manda para os músculos, tá? E você usa essa informação para replicar esses mesmos movimentos, né, de uma forma artificial. Bom, a codificação vetorial não é uma codificação nova em relação à codificação frequencial, tá? Então, essencialmente é a mesma codificação frequencial, só que agora combinando vários neurônios para formar uma única informação. Então, é uma codificação, em vez de ter um único sensor, um único neurônio, né? É um conjunto de vários neurônios que formam um vetor de informação, tá? É usado não só na parte sensorial, como também usado também na parte motora. O que caracteriza, na verdade, então, é uma determinada excitação que vai para vários neurônios, né, e várias excitações que vão para vários neurônios, e geram várias respostas, e um conjunto de respostas que formam um vetor, tá? E representado, na verdade, por várias respostas, e a interpretação desse conjunto que dá a caracterização desse código, tá? Então é usado para o olfato, né, para a visão nas cores, por exemplo, tá? Movimentação, né, do canais do ouvido, tá? Deslocamento vetorial, por exemplo, tá? Então os exemplos são vários, tá? Onde a sensação ou resposta, na verdade, é um conjunto de respostas de um conjunto de neurônios. Esse é o caso de um olfato, né? O exemplo do caso de olfato, você tem vários sensores, vários receptores diferentes para cada tipo de molécula, né? Então esses receptores, todos diferentes receptores, geram diferentes excitações dos receptores olfativos, né, tá? E essa variedade, essas cores aqui representam diferentes sensores para diferentes moléculas, né, tá? E isso representa, por exemplo, essa combinação representa um determinado aroma,
Um aroma cítrico, por exemplo, você tem respostas, né, de intensidades distintas para determinados sensores olfativos, né, e essa combinação que caracteriza o aroma cítrico. Tá? Da mesma forma, o aroma floral, né, ou pimenta, né, tá? Ou de amêndoas. Aqui nesse último você tem alguns receptores que têm pouca sensibilidade e a máxima em outros receptores. Tá? Então é a combinação de informações de intensidades distintas, né, formando o vetor, né, e esse vetor é que vai gerar uma resposta mental, né, qual seria o aroma que estamos sentindo. No caso da recepção de cores, no sistema visual nosso, tá, é o mesmo processo. Tá? Nós temos diversos bastonetes que capturam ou são sensíveis a diferentes comprimentos de onda, ou as cores, tá? E isso vai gerar um vetor de cores de diferentes intensidades. Tá? Esse é o nervo óptico, né, que vai acumulando, vai conduzindo diferentes intensidades até o cérebro. Tá? A percepção nossa de cor é dada por essa característica. Né? Então tem diversos bastonetes, representam diversas cores, né? Tá? São chamados bastonetes, são sensibilidades de diversas cores, inclusive a densidade desse bastonete é diferente. Temos mais bastonetes sensíveis a vermelho, por exemplo, né? Na nossa sensibilidade, temos uma sensibilidade maior para o vermelho, portanto, né? E a diferente combinação, a gente sabe pela teoria da cor, né? Que é diferentes combinação de intensidades que criam uma determinada cor, né? A cor verde, por exemplo, desculpe, no caso não é o caso porque já existia um específico para verde, mas a cor amarela, por exemplo, é uma combinação, no caso, das cores, dos sinais de cores de vermelha ou ausência de determinados sinais, né, que a gente percebe como sendo uma determinada cor. Tá? Então, envolve não só a cor em si, a sua própria intensidade e a saturação, né, a intensidade da cor, saturação de cor. Então, tudo isso é determinado pela combinação vetorial da resposta de cada um dos neurônios cones, né, bastonetes sensíveis a determinadas cores especificamente. Então, por exemplo, essa cor laranja que está aqui, né, tá? É uma combinação de intensidades aqui do green, né, que é verde, e do vermelho. Tá? Então, essas duas níveis de intensidade é que vai gerar a nossa percepção da cor laranja que está aqui, né? Então é 0 para o azul, né? E o nível 27,75 para as outras, para o verde e para o vermelho. Essa é a codificação vetorial, né? Dado por essas diferentes intensidades que a gente vai perceber uma determinada cor. No caso da atuação, né, nós vimos o caso do sensor, né, no caso da atuação, que é no caso de movimentação muscular. Tá? Então esse é um exemplo onde a direção do braço, né, que é dado por a inclinação da direção do braço é dado, né, é um valor que vai, em termos de ângulo, varia de 0 a 360, né, é dado por diferente combinação desses fatores, dessas respostas, né, de R1 a R8, tá? E aí são diversos, cada um deles, né, cada um desses sinais tem diversas intensidades, e numa posição específica, por exemplo, dado pelo alfa, né, ele vai equivaler, né, a um vetor com esses valores aqui, né, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, né, tá? Valores de 1 a 8, tá? Não são 8 na verdade, né? Intensidades distintas, não? Vai dar valores diferentes que vai representar uma determinada posição no braço.
Essa codificação vetorial, né, do movimento do braço que foi utilizada no experimento realizado pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleres. Este é o experimento que ele realizou, tá? Foi feito implantes no cérebro de um macaco, né, onde você faz a captura dos sinais neuronais, né? É uma combinação de você decodificar esses sinais dos eletrodos do cérebro, tá? Você transfere essa codificação, traduz essa codificação em movimentos aqui do braço computacional. Você traduz, né, todos esses sinais nos movimentos correspondentes, né, ao braço robótico, ao braço equivalentes, né, do braço real para o braço robótico. Você faz também um biofeedback, né, para fazer o treinamento do braço, para ele gerar, o macaco gerar os sinais corretos, né, ou estimular os sinais corretos. E claro, tem que ter um sistema de recompensa, né? Através do sistema de recompensa você treinar o macaco para realizar essas atividades, tá? E aí você tem como resposta, né, no sistema de controle, tá, a interpretação desses vetores, tradução desses vetores aqui em movimento equivalente, né, e o controle realizado pelo cérebro do macaco, sem precisar efetivamente tocar o objeto, né, sem utilizar as mãos. Você está usando o braço robótico para controlar o braço robótico, que ele controla como se fosse o próprio braço, né, porque você está emulando, você está interpretando os próprios sinais que o macaco envia, né, o cérebro do macaco envia, tá? Então tem uma primeira parte, né, que é captura da informação e você interpretar cada informação, ou seja, cada vetor de frequência de disparo, e associar isso a um determinado movimento, né? Então, usando inteligência artificial para fazer esse reconhecimento de padrão, você está reconhecendo vetores, né? Padrão de vetores. Estabelecendo essa correlação, você tem a correlação entre os sinais e o movimento dos membros. Você reproduz isso, né, em movimentos do braço robótico. Bom, é isso, gente. Saímos do DNA, né, que é um sistema de armazenamento de informação e evolução, né, vai acumulando informação à medida que ele vai evoluindo, né, e criando as suas diversidades, também do ponto de vista de informação. Fomos para o cérebro, né, que é o sistema nervoso central, que tem essa capacidade também de processar rapidamente informação, né, é a ótica da informação mesmo, né. Então, para a dinâmica real, do mundo real, você precisa ter uma célula capaz de realmente processar, capturar, processar e gerar ação tão rápido quanto os eventos que ocorrem na natureza, né? Então, essa resposta foi uma célula simples, chamada neurônio, e cujo estudo, né, já foi mais do que décadas de estudo, foi mais do que estudado, mas que ainda estamos no começo do entendimento da conexão entre o neurônio propriamente dito e as grandes propriedades do nosso cérebro, né? A própria inteligência, a própria consciência, a própria definição do que vem a ser a mente e a sua psicologia, né? É uma área extremamente vasta, ainda está nos seus primórdios, né? Tem muita coisa a ser estudada ainda. O UFBC ainda tem um curso de graduação e pós-graduação específica na área de neurociências, tá? Que tenta estudar mais o que vem a ser a mente, o que vem a ser o cérebro, né? Esse gap ainda de conhecimento que nós temos em cima do sistema nervoso central. Então, tem muito chão ainda pela frente, tá? Vai entrar outras áreas que a gente vai ver, os sistemas complexos, por exemplo, tem um papel fundamental, né, como base de organização e estruturação desses conhecimentos, que é capaz de ligar o neurônio à mente, tá? Então, esse é o tópico, é o assunto do próximo tópico, tá bom?
Mas enfim, o objetivo nosso é tentar enxergar todos esses processos naturais, né, criados pela natureza, sob a ótica da informação, né, a vida como informação, o cérebro também como um gigantesco, né, o processador de informação, desde a sua captura, processamento e ação. Tá? Então é uma visão diferente, né, de encarar a natureza, né, encarar sob o ponto de vista de fenômenos de informação. Tá bom? Bom, obrigado por assistir esse tópico. Estamos aqui, eu gostaria de apresentar ainda as nossas referências bibliográficas, tá? Principalmente nessa área da neurociência, e também os vídeos, né? Mas, caso queiram entender ou aprofundar um pouquinho mais alguns exemplos, algumas aplicações, nós temos alguns vídeos aqui para indicar no YouTube, tá bom? O experimento do Miguel Nicoleles, que provavelmente é o nosso maior cientista mais conhecido, né? O cientista brasileiro mais conhecido internacionalmente, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado pela presença. Até o próximo tópico.